Deixa eu colocar você aqui desse ladinho, aqui do lado esquerdo, que é melhor, né, Maria da Glória? Melhor ficar do lado esquerdo, né? Eu seguro a direita aqui, eu faço que nem o Lula. Eu seguro a direita e você opera na esquerda. Eu queria começar... você faz um artigo tratando das questões históricas, né? Desde a colonização brasileira, como é que todo esse planalto, essa floresta subtropical, que vem de São Paulo vai até e termina ali no Rio Grande do Sul, né? Que é uma área muito singular, né? São 5 rios que desaguam no Guaíba. Eu queria que você primeiro dissesse para a gente, eu vou colocar o link aqui do teu artigo, mas o que te levou a escrever esse artigo para o Sul 21 e o que te moveu, né? Se foi diante da dor toda que você também tá aí presente, né? Nesse momento terrível para a gente. Então, bom dia, Gustavo Conde. É uma alegria estar aqui participando do programa contigo. Eu sou fã do teu programa, do trabalho que tu faz muita diferença na vida dos brasileiros e das brasileiras, né? Com o teu humor, com a tua crítica. E o que levou a escrever é um pouco o sentimento de urgência que a gente tem frente a catástrofes, né? Eu estudo a região do Alto Jacuí, desde o mestrado e o doutorado, né? Então, fui buscar, né, a formação do rio, a formação da floresta, quem eram os primeiros habitantes, e nesse processo a gente verifica que essa história do Planalto, né, ela tem, de colonização, ela tem 200 anos. Ela tem 6.000 anos de ocupação, o Planalto das Araucárias, né, com um grupo de tradição linguística G, os Caingangue, que a gente chama de Caingangue, mas já foram chamados de Coroados, Botocudos, né, é um mesmo grupo dos Krenak, né, então é um grupo linguístico muito significativo do interior do Brasil. Né, Caingangue, hoje eles se concentram mais em Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul tem várias áreas da etnia Caingangue. Inclusive, as áreas de preservação da guarita, né, as nossas últimas florestas são florestas dos Caingangue, que estão, né, sendo pressionadas constantemente, né? São reservas do Alto Uruguai, do Alto Rio Uruguai. Então, eu passei bons períodos, né, de estudos tratando do Rio Jacuí e das populações, né? E, bem, eu achei que eu tinha que dizer aquilo que eu sabia, né? Que a causa desse desastre ela não é uma coincidência, é a forma de exploração colonial do Planalto sul-rio-grandense. Eu trouxe uns mapas, eu não sei se a gente... Estão aqui comigo. Tá. Aliás, está muito bonita, as ilustrações aqui estão muito bonitas, e está aqui na ordem, pela ordem. Se você quiser, eu vou passando, você vai falando. Tá, o meu mouse aparece ou não? O meu mouse não. Não, o seu mouse não, aparece o meu. Então, eu estou localizando ali o Rio Grande do Sul, né? Aproveitando, porque eu acho que esse é o momento da gente pensar o que está acontecendo aqui, nessa relação com o Brasil, né? Nós participamos, então, desse bloco geográfico que começa em São Paulo, né? Essas terras altas de basalto, Santa Catarina, Rio Grande Paraná e Rio Grande do Sul, né? Então, esse bloco de basalto, ele termina no Rio Grande do Sul de uma forma muito escarpada, né? Então, nós somos um território de fronteira, né? Em algum momento da história do Brasil, a gente foi até o Uruguai, até o Rio da Prata. Então, nós temos uma história muito marcada pela nossa geografia, inclusive, né? Então, a gente tem uma história do Planalto, que é de ocupação Caingangue, 6.000 anos, que é uma área florestal, e a gente tem as terras baixas do Rio Grande do Sul, os vales dos rios. Os vales dos rios são ocupados por guaranis, também há 6.000 anos, guaranis que vêm da Amazônia e chegam até o Rio Grande do Sul, percorrendo os vales dos rios, e a gente tem charruas e minuanos, que ocuparam, né, historicamente, as partes baixas, né, até o Uruguai, né, até essa região bem ao sul da América do Sul, ali, né, a região do Uruguai e Rio da Prata.
Eu estou vendo que tem uma diferença do verde aqui. Esse verde mais escuro é que é essa região que você destaca, né? Isso, na próxima imagem, a gente já consegue ver um pouco as diferenças de paisagem no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem toda essa parte do Planalto Meridional, né, que termina ali. Quando ele termina, é uma escarpa, é uma região toda enrugada, né, com cerros, serras. E tem, inclusive, aquelas imagens fantásticas dos penhascos, né? Daquelas... Exatamente, que eu coloquei aí. Então, a depressão periférica é a região do Jacuí, né? É essa região que alagou. Né? Então, Porto Alegre é a vizinha de baixo do Planalto. Né? Então, o que acontece no Planalto repercute na depressão periférica. Né? E o que a gente viu, Conde, não foi apenas chuva, a gente viu um brutal desabamento de terras. Não, o que muitos, inclusive gaúchos que nos assistem aqui, dizem também, e especialistas e pesquisadores, é que a terra está de tal maneira encharcada que qualquer chuva agora, né, vai ser sempre muito difícil de você absorver, né? Desculpa, só fazer esse comentário porque eu acho que está conectado aí. Claro, e por que a terra está encharcada? Porque acabou a vegetação, né? Claro. Então é um processo de 200 anos de extermínio dessa floresta. Né? No Brasil a gente chora pela floresta amazônica, mas no Rio Grande do Sul sequer as pessoas daqui lembram que teve uma floresta, né? As pessoas desconhecem isso. Então, se tu tem uma região que ela é alta, né, que ela é formada por rocha, argila e solo, tu tira a floresta, isso aí escorrega. Isso aí escorrega. Então, o que a gente viu foi um grande deslizamento, né, de terras, barro e lixo e tudo que as pessoas tinham, esse tudo, né, a casa, móveis, etc., escorrega para essa região da depressão periférica. Agora, quando a gente vê o mapa do desastre, a gente percebe que ele também se espraiou pelo Planalto Sul-Rio-Grandense, né? E por parte também do Planalto Meridional, ou não? Não, na próxima imagem a gente pode ver um pouco melhor. A gente pode ver melhor? Ah, tá. Isso, olha ali, o Planalto Médio, a nossa região mais alta é ali onde diz Planalto das Araucárias, que são Vacaria, né? E é onde tem os cânions do Taimbezinho, Fortaleza dos Aparados da Serra. Essa é uma região que tradicionalmente eram das vacarias dos guaranis, que viviam nas missões jesuíticas. Né? Então, as missões jesuíticas, que era no nosso extremo noroeste, ocupava todo o território do Rio Grande do Sul, com a criação de gado, que foi trazido pelos jesuítas. Né? O gado não é nativo das Américas, ele é trazido. Né? E os índios guaranis, eles adaptam esses animais, e uma região de adaptação que eles utilizavam era as vacarias, né? No Planalto das Araucárias. Então, essa é a parte mais alta do estado. Né? E ali a gente vê, os rios são a parte verdezinha, né? Como eles estão encravados nesse Planalto. Né? Sim. E eram absolutamente florestados, né? Com uma floresta magnífica. Eles perderam o florestamento nas suas nascentes? Nas nascentes, nas vazantes. Das vazantes, em todo lugar. Em todo o percurso. A gente tem relatos de 1857, tem uma poeta da Antuérpia, ela compra terras do Rio Grande do Sul por uma companhia de colonização francesa, na Antuérpia. Ela pega um barco com 2 filhos e vem para o Rio Grande do Sul, chega para o Rio Grande, entra na Lagoa dos Patos, e ela vem um percurso, ela espera em Porto Alegre para ser assentada, né, nessa colônia que ela adquire na Europa. E ela sobe o Rio de Jacuí. Quando ela está subindo o Rio Jacuí, ela é detida pelas enchentes do Jacuí. E aí ela faz o relato que as enchentes do Jacuí, elas trazem consigo muita matéria orgânica, muitas árvores, muitos galhos que vêm rolando, e ela tem que, em 1857, aguardar um mês para poder chegar na região dela de Soledade, né, no alto do Rio Jacuí, para poder, enfim, entrar na colônia, né, que ela
que ela teve direito. Né? Perfeitamente. Olha só, estamos tendo uma aula maravilhosa aqui com a Maria da Glória Lopes Coppi. Eu quero aproveitar, eu estou gostando muito dessa sequência de imagens, que dá para a gente entender muito melhor. Eu tenho uma curiosidade muito grande com a singularidade que é a Lagoa dos Patos, né? O Guaíba, toda essa formação aqui é uma coisa extraordinária e que, Exato. inclusive, acaba tendo um papel terrível de retenção, né, do volume de água em função da monumentalidade do lago, da Lagoa dos Patos. É único, né? É uma formação única no mundo. Não tenho informação sobre isso. Você quer falar rapidamente sobre isso antes da gente ir para a próxima? A nossa quantidade de águas, de rios e de vegetação originária, ela é muito especial no planeta. Né? Nós temos toda a planície costeira de lagoas, né? A Lagoa dos Patos, né? A quantidade de animais que tinham ali, ela é muito significativa. São regiões de banhados, então a nossa parte baixa, né, ao nível do mar, é a planície costeira, que tem relação com as lagoas, a Lagoa dos Patos, ali a região de Pelotas, Rio Grande, a Lagoa Mirim, de Santa Vitória do Palmar, e até o Chuí, que é onde termina o Rio Grande do Sul. Então, nós somos um estado que ele é marcado pelos rios, né? Pelo Rio Uruguai. Deixa eu te perguntar, a Lagoa dos Patos, ela é água doce? Ela é água doce. Doce. Ela é doce, mas tem o mar de dentro, né? O chamado mar de dentro, porque como ela se comunica ali no final, ela é uma grande lagoa, que a saída dela é estreita, e ela tem ali, aonde sai, né? Da saída da Lagoa dos Patos, é uma saída bem estreita, o mar eventualmente entra, né? Então ela é doce. Agora ela é doce, mas pode ter alguma salubridade. Isso entra para camarão, né? Entra para a criação de camarão, então ela tem esse fluxo, né, com a água salgada. Agora, se a Lagoa dos Patos é água doce, como você está dizendo, ela é uma das maiores reservas de água doce do mundo, porque Exato. O Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul está a maior reserva de água doce das Américas, né? Nós temos isso, tirando a Amazônia, né? Claro, e as águas subterrâneas, as águas de superfície. Olha que incrível isso aqui, gente. Quer dizer, é um patrimônio, é uma coisa boa, é uma coisa bonita que foi transformada, lamentavelmente, nesse desastre ecológico. Não é nem climático. As pessoas estão falando muito da questão climática, mas assim, já ficou mais do que claro para pelo menos parte da nossa opinião pública, de que foi negligência total dos governos do estado e dos municípios. E eu sei que da sua indignação também por isso, viu, querida? Porque o teu artigo, que eu vou colocar o link agora aqui, termina com esse tom de indignação. Vamos avançar um pouquinho para você? Vamos para o próximo. Então, aqui tem um pouco em relevo, né, que fica melhor para a gente entender. Então, as marcas de profundidade que tem ali no interior, né, no centro do Rio Grande do Sul está o Jacuí, né, o grande rio Jacuí, né, que é a nossa preciosidade, e ele é um rio Guarani, né? Então, nós fazemos uso de um território que ele tem dono. Né? Historicamente, as terras altas, então, são dos cangangues, né? Que era o que eu estava dizendo antes, e as terras baixas, os vales dos rios, são de ocupação Guarani. Saint-Hilaire, quando esteve no Rio Grande do Sul, em 1820, mais ou menos, ele diz isso textualmente: aqui não há dúvida de que a terra é Guarani. Se a gente pega os mapas portugueses, holandeses, do século XVI, XVII, está gravado ali que aqui é a terra Guarani. Então, a colonização, o processo de colonização europeia, né, a ocupação europeia, a invasão europeia das Américas, produziu um desastre capitalista ambiental. Olha só o perfil aqui, Eu Que Te Gosto, que é um perfil que frequenta muito aqui, um beijo para você, Eu Que Te Gosto, tá dizendo, só comprova a inteligência dos povos originários. Baixada é das águas, né? Exatamente. E as populações nativas, elas tinham um percurso anual no território,
né? Então, no verão, as populações iam frequentar o litoral, aproveitar, desfrutar do verão. Os caingangues, a gente descobriu com várias gerações de arqueólogos, desde os anos 60, que eles construíam casas subterrâneas para enfrentar o frio, né, das partes altas do Planalto. São hoje chamados dos engenheiros do Planalto. Eles Qual comunidade? Caingangue, os antigos Caingangue, chamados engenheiros do Planalto, porque eles cavavam habitações, né, climatizavam, né, com as argilas e usufruíam o pinhão, né, sustentava essas populações e também a caça, né? Já está me dando até fome, já está falando de pinhão, argila, forno a lenha. Vou começar agora a falar do milho, do arroz e do feijão. Não, gente, é tão bonito isso. Aliás, você é historiadora e cientista social, correto? Doutora em ciências sociais, né? Agora, você se debruçou sobre essa questão que é geográfica também, né? Que é topográfica e tudo mais. É a sua pesquisa, né? É por uma concepção historiográfica, né? Que a gente não faz pesquisa histórica fora do lugar, né? O lugar é o que vai determinar as relações humanas. É esse cenário do planeta Terra, né, essa parte que nos cabe ocupar, que define as nossas relações, né? Então, quando a imigração, né, há 200 anos, por que há 200 anos? Porque em 1824 que começou esse processo de colonização, né, colonização, entre aspas, para o mercado internacional. Vamos avançar nisso, porque no teu artigo isso está todo ele bem colocado, mas isso é, digamos, um tema que para mim foi muita novidade, né? Pensar nessa conjunção internacional no período colonial, né? Que desagou nessa ocupação do solo do Brasil e tudo mais. Não sei, por exemplo, se os Estados Unidos, que tem uma colonização talvez a mais parecida com a brasileira, não sei se eu estou falando uma besteira muito grande, no que diz respeito às Américas, porque a América Hispânica ela teve uma singularidade, né? E os Estados Unidos, como foi colonização inglesa, também com escravidão, acho que se parece mais com o Brasil. Mas, enfim, só para dizer o seguinte, não sei se essa ocupação também se deu nos Estados Unidos, tão degradada, talvez até mais, né? Não sei dizer. Você teria de debruçar sobre o... Deixa eu pegar comentários aqui do nosso público antes da gente avançar. Tá uma aula tão gostosa, tão boa aqui com a Maria da Glória. Elaine de Abreu Pereira está colaborando conosco. Edson Antunes, Aya é uma piada, quem manda é o imperialismo e o essay, ainda sobre um antigo tema nosso. E eu quero destacar aqui 2 comentários que eu mesmo coloquei. Primeiro, o vídeo sobre a Palestina, está aqui o link para quem quiser ver, tá? Vocês são redirecionados aqui. Depois que acabar o programa, vocês fazem isso, tá bom? E aqui o artigo da Maria da Glória Lopes, copy. Está aqui o Sul21, o link todo aqui também para vocês serem direcionados. Maria da Glória, eu acho que a gente pode avançar mais um pouco aqui. Podemos. Tem então, tanta coisa que se a gente for nesse ritmo, a gente não vai chegar, por exemplo, nas imagens do Debré, que são coisas magníficas, que ilustram tão bem. Então, independentemente do teu ritmo, depois eu dou uma corrida lá no fim para a gente ver essas imagens. Mas vamos avançar mais uma aqui. E esse é um mapa das bacias hidrográficas, né? Nós temos, grosso modo, 2 bacias, grandes bacias, a bacia do Jacuí, ao norte, né? E pega todo o noroeste do Rio Grande do Sul, né? Nós temos a bacia litorânea, que são essas partes baixas que a gente estava falando, e a bacia em verde, que é onde se deu a tragédia, né? Que são as nascentes do Jacuí, Taquariantas, Ucaí, Sinos e Gravataí, né? Todos esses rios, grandes rios, eles desaguam, né? Eles vêm pela depressão periférica, pela parte baixa, né? Até chegarem no Lago Guaíba. E no Lago Guaíba, eles solidificam, assim, digamos, eles aquietam,
né? Eles vêm com velocidade de rios que descem a escarpa, né? Rios velozes, e quando chegam no Guaíba, eles estacionam numa grande área, né, original de banhado e de... Calmaria, né? Exatamente. E Aí ainda, depois do Guaíba, tem a Lagoa dos Patos. Exatamente, que ele vai lentamente escoando pela Lagoa dos Patos. O que acontece? Que sistema bonito, né? É um sistema belíssimo. Belíssimo, belíssimo. É uma história natural belíssima, o Rio Grande do Sul, porque ele tem várias paisagens, né? Eles Sim. têm vários agrupamentos humanos, que aqui há 12 mil anos, a pesquisa arqueológica no Rio Grande do Sul, a partir dos anos 60, né, com vários arqueólogos, Pedro Schmitz, Pedro Mendes, Arno Kerr, Itala Becker, vários pesquisadores, chegam a uma ocupação humana de 12 mil anos no Rio Grande do Sul. Né? Populações que já sabiam das águas e constroem cerritos, né? Constroem selos. O que a gente está aprendendo aqui hoje, né, dentre tantas coisas, é que o Rio Grande do Sul tem um sistema de águas que é absolutamente encantador, fascinante, singular no Brasil. Quer dizer, não é só a Amazônia, o Rio Grande do Sul tem um sistema de águas que é realmente, né, que eu acho que os outros estados, por exemplo, São Paulo não tem um sistema desse, não tem uma conjunção disso, né? Vamos voltar aqui para as imagens. Diga, querida. Então, esses são nossos rios, e não por acaso nossos rios são Ibicuí, Taquari, Vacacaí, são todos nomes indígenas. Jacuí, Taquari, são dessa tradição de ocupação do território em 12 mil anos, e que a gente devastou, a gente enquanto... Né, enquanto capitalistas, né? Enquanto capitalistas. Destruiu em 200 anos. Porque como a gente pode ir para o próximo, Gustavo, para a próxima imagem. A gente não se percebe, então aqui, né? Araucária, eu achava que a araucária fosse estrangeira, ela é nativa? Ela é nativa, é o nosso pinheiro, nosso pinheiro que ajuda o planeta Terra a ser habitável, né? São os pinheirais que mantêm, né, consolidaram o ar, o oxigênio para o planeta Terra para ser habitável pelas vidas que se criaram, né? Então, uma ocupação de 12 mil anos. São lindas, né? São lindas aqui. Essa foto aqui tá bonita. E raras, atualmente são raras no Rio Grande do Sul. E o que tem também, a discussão também nos leva para a questão dos eucaliptos e de como o eucalipto violenta a terra, né? Ele tira, ele puxa muita água, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? O Pinus ellioti mais do que o eucalipto, né? O eucalipto ainda tem uma certa aceitação, né, no reflorestamento, ele é menos nocivo do que o Pinus. Ah, é? O Pinus é mais. O Pinus é pior. Uhum. Essas empresas de papel, tipo aquela que o MST, né, ocupou uma área ali, como é que era o nome daquela empresa mesmo? Agora o povo aqui vai lembrar para a gente. Mas ela planta eucaliptos, né? Para papel é celulose e eucalipto, né? É Pinus e eucalipto. O nosso Pinus agora, a gente tem nessa parte baixa, né, da planície costeira, plantação de pinos, e que acabam sendo permanentes, e a resina dele vai para o mercado asiático, né, que tem um uso da resina. Aí vamos. O próximo slide é o Rio Uruguai. Belíssimo Rio Uruguai. A gente pode ir mais rapidinho, né? Tá aqui o Paulo Amarante, está nos assistindo aqui, depois ele vai chegar para conversar conosco também sobre o Rio Grande do Sul. Aracruz, está aqui espertíssimo, aqui dizendo Aracruz celulose. Linda essa foto do Rio Uruguai, obrigado, viu, Paulo? Temos mais umas aqui, né? Do Rio Cumã, né, o Parque Estadual do Turvel, que faz a nossa fronteira com Santa Catarina. É um salto magnífico de quilômetros de cachoeiras, né? Ele é um rio veloz também, ele está todo permeado por
essas barragens, né, que acabam afetando a vida dos rios, enfim, que estouraram ou estão ameaçadas de estourar alguma delas pelo interior. O Rio Uruguai, peraí, deixa eu saciar a minha ignorância aqui. Onde é que está o Rio Uruguai aqui? Bem ao norte, lá na fronteira. Lá na fronteira, perfeitamente. Tá, só que ele tem uma parte que chama de Rio Pelotas, depois ele passa a se chamar de Rio Uruguai. Numa região mais acidentada e mais alta, né? Alta, muito alta. Por isso que essas cachoeiras, elas são cachoeiras altas no basalto. Tá dando vontade de de visitar o Rio Grande do Sul e conhecer tintim por tintim, né? Quando as coisas melhorarem, né? Quando as coisas voltarem, o Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul, acho que talvez seja um dos estados que mais receita com turismo tem no Brasil, né? Aqui, olha que coisa linda, gente. Isso aí é o Parque Nacional dos Aparados da Serra, que são terras caingangue, né? Então, aqui são campos altos, né? Nós temos campos altos e nós temos florestas altas, né? Então, os campos eram cercados de floresta, né? E tinha partes elevadas de campo. Essa área, ela está muito degradada? Não, ela foi privatizada. Foi privatizada? Degradação tem plantação de pinos aí nessas partes altas. Então, a gente tem todo um projeto econômico, Conde, que a gente não discute, não decide sobre ele, né? Esse que é o ponto da reflexão da Maria da Glória. Quer dizer, não dá para a gente ficar só com essa ação de resgate e depois de restauração de algumas coisas e sobe os diques e tudo mais. Não, tem que fazer uma discussão profunda, né? Histórica. Né? Exatamente. A nossa grande tragédia no momento é o plantio da soja no Planalto, segundo o meu ponto de vista. Porque a soja é uma cultura sazonal, né? E ela não tem enraizamento. E ela, como chega com uma grande maquinária, né? São tratores imensos, ela usa muito produto químico. O produto químico, além de nos contaminar o solo, etc., ele impede que a vegetação cresça. Então, não tem regeneração possível com a soja. A soja obstaculiza isso, ela envenena, ela impede que as nativas que estão ali no solo, né, aguardando uma oportunidade de brotar, que elas brotem. Então, nos últimos anos, a partir da soja transgênica, que ela acontece, esse debate durante o governo Olívio Dutra, em 89, a soja transgênica, ela chega nesse marco de 89. Tu vê como é curto o tempo que ela... Aliás, tem uma história, quem conta essa história é o Zerbex. Quando ele voltar da Bolívia, ele está viajando agora, ele vai voltar aqui para contar para a gente que justamente... e o João Pedro Stedley também, do MST. João Pedro. Quando foi... quando começou a soja transgênica no Brasil, foi um golpe que deram justamente ali no Rio Grande do Sul, né? Começou ali, né? E eu acho que era Aracruz, se não me engano. Era todas essas... A Monsanto... Monsanto, né? Exatamente. Monsanto teve, inclusive, num Fórum Social Mundial aqui, uma denúncia com relação a isso, só que pouco se ouve, né, a pesquisa e as pessoas ligadas à terra, porque tem um ciclo de produção econômica, que é o capitalismo, quanto mais tem, mais quer, e toda a soja é para o mercado internacional, não é para alimentar a população do país, é para alimentar porcos e aves chineses. Ela é uma produção internacionalizada. Querida Maria da Glória Coop, eu estou tomando uma bronca aqui da Josilda Castelar, está dizendo, a professora estava falando da construção de cerritos para proteção de enchentes. Como assim construção? Meu querido Conde interrompeu bem nesse ponto. Então, vou pedir para você voltar nesse ponto que eu cometi essa violência aqui. Eu estou aqui para interromper mesmo, viu, gente? Vocês sabem disso. Tem a imagem, ali podes mostrar a imagem, não tem uma imagem de um cerrito, mas tem uma imagem, essas são as partes altas, então, como podemos passar,
Aí a terra indígena, que é onde se preserva, né, alguma coisa, porque eles estão sempre pressionados, né, a disputa nas terras indígenas é sempre violenta. Aliás, não vi a imprensa falando muito da questão indígena no Rio Grande do Sul nessa tragédia toda, e tem que falar, né? Tem toda uma a ministra, a presidente da FUNAI esteve aqui, fez um percurso com as comunidades, eles são organizados, né? Os guaranis e os caingangues são organizados. Então, são as árvores, e aqui é o Debré, então entramos no Debré. Tá. Mas, então, aqui essa imagem é de uma floresta de São Paulo, que é a mesma formação que vem de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E aí ele diz que eles moravam em casas, o Debré diz isso, em casas subterrâneas, eles teciam as fibras, eram os canoeiros, e a gente vê ali, né, um detalhe dessa imagem, a proporção dos humanos para a floresta, né, uma floresta gigantesca, e ali tem um explorador humano branco, muito pequenininho, né? Subido em cima de um africano escravizado, né? Então, são ali os índios os indígenas que fazem a entrada na floresta, né? O europeu não entra em floresta nas Américas sem ter africanos, sem ter indígenas para poder entrar no território, né? Porque a floresta só para quem, enfim, não sei para quem não sabe, mas o Debré foi um pintor francês, né, que morou no Brasil durante muito tempo, século XIX, e registrou as mais, né, múltiplas paisagens brasileiras. Podemos avançar aqui? Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui? Então, esses são os donos do Planalto, que agora escorre, né? Isso aí é uma imagem, então, de 1910, e os índios coroados que já foram... Porque uma coisa também que a gente não percebe, onde que é importante, quando os invasores europeus chegam pelo litoral, as populações indígenas, elas entram para o interior do país, né? Elas vão entrando, quem sobrevive a doenças, né, aos processos de escravização dos indígenas, as populações vão para dentro da floresta. Então, essas populações do Planalto, do Rio Grande do Sul, eles vivem a sua vida com alguma normalidade até 1824, quando começa, então, o ciclo de colonização pelas companhias colonizadoras, né? Então, é um processo de 200 anos. Essa gravura, muita violência. Spix Martius, tá sensacional esse perfil aqui. Naturalistas alemães, né? A história do Spix Martius é fantástica. Índios coroados. Coroados é uma comunidade, né? Como são chamados? Eles são chamados de brugres, de coroados. É sinônimo de caingangue? Eles são do mesmo grupo, né? São as formas que eles vão ser construídos. Aqui no Rio Grande do Sul se chama de bugre, né? Esse PowerPoint também, deixa eu falar para você, querida Maria da Glória, tá belíssimo e tá numa sequência tão bonita. Vale a pena depois eu vou recortar, o pessoal está pedindo aqui recortes. Aliás, deixa eu aproveitar e ir para o bate-papo, porque tem muitas palavras carinhosas aqui para a sua presença, com as quais eu me identifico completamente. Quer ver? Deixa eu passar aqui. Deixa eu pegar do começo aqui esse ciclo. A Mariana Galas está dizendo: Sul 21, ótimo jornal, mesmo vivendo no Nordeste, acompanha há anos e gosto muito. Sul 21 é fantástico. Elizabeth Beth Andrade, os caingangues foram dizimados pelos europeus, agora os remanescentes desses invasores colonizadores querem separar o Brasil. Irônico se não fosse trágico, os gafanhotos europeus precisam de pé na bunda. Bunda que é uma palavra africana, tá, gente? Não é palavrão nenhum, não. Fabiano Binha, apaixonante aula da queridíssima professora de sotaque delicioso. Também compartilha essa impressão Alzeni Alves. Bom dia a todos, que aula magna a professora está dando. Como é lindo ouvir uma especialista como a professora Glória. Marcelo Santos, maravilhosa essa aula de Geografia do Rio Grande do Sul. Olha como o pessoal gostou. Obrigada. Edelgar Hermani, obrigada pela fantástica aula sobre meu Rio Grande do Sul. Fabiano Binha, lembrando aqui o nome da empresa, né? Suzano Papel Celulose, Kleibin, né? A Marina Leal,
Aracruz Celulose, essas 3 empresas realmente tiveram aí, mas Nossa. o MST acho que ocupou uma área da Suzano num dado momento. É uma promessa que a Suzano fez e não cumpriu. Josilda Castelar, a professora estava falando, isso aqui eu já tinha lido, professora, a Glória explicou. Valquíria Lopes Tozeto, que maravilha essa aula, apaixonada, e ela pede, recorta essa aula, Conde, quero mostrar para o meu filho, olha que coisa bonita. Glória, é a nossa Glória. Eu vou recortar, mas depois eu quero fazer também um vídeo com o PowerPoint, né, para se tornar uma referência também, né, se você autorizar, evidentemente. Claro, esses são fragmentos das minhas aulas, né? Desde o início da pandemia, que eu dou aula para grupos e gosto muito de utilizar obras de arte, imagens, mapas, porque eu acho que nos ajuda a entender os processos. Então, a gente pode ir para o próximo. Vamos aqui. Então, se a gente tem os caingangues nas partes altas, a gente tem os guaranis, os donos da terra, nas partes baixas, que a gente conhece, são as missões, né, jesuíticas, que tinham sede ali bem ao noroeste do estado, né, mas elas ocupavam as missões todo o território do Rio Grande do Sul. Né? Todo gado... Agora eu quero fazer um slideshow aqui mais rápido, vou pedir Vênia, porque eu quero que você dê um fecho para a nossa conversa, justamente no tom do fecho do teu artigo, que é um tom de indignação. Olha só que coisa, gente, Rio Jacuí. Eu vou informar vocês quando puder disponibilizar esse arquivo, que é o arquivo das aulas da professora Maria da Glória Lopes Cop, né? Vamos ter aqui todo o cuidado para poder... Aí é o local dos cerritos, né? Nessas partes alagadas, que essas populações são as mais antigas do Rio Grande do Sul, elas construíam cerros artificiais para poder ficar no topo desses cerros quando as águas ocupassem. Quando as águas sobem. Quando as águas sobem, porque as águas sobem. Elas sobem, elas vão subir. O problema é que os últimos 50 anos as pessoas foram instalar povoados inteiros. Dentro dos rios foram plantar, né, essa reserva. Obrigado, porque senão não vai dar tempo. Só para você concluir, professora, já te agradecendo imensamente. Você diz aqui, deixa eu recorrer aqui ao teu texto original, e você diz o seguinte, né? É vital que seja retomado o interesse social da propriedade da terra para efetivação de ações de longo prazo, com reforma agrária, para que a cidadania comprometida com o futuro possa recuperar as margens dos rios e riachos, premente renacionalizar a produção agrícola, a propriedade de terra no sul do Brasil. E você ainda elogia o Brasil aqui, dizendo assim, o Brasil é vanguarda na tecnologia agroflorestal sustentável, é hora de solidariedade, responsabilização, reparação, participação popular na definição de medidas presentes para a esperança futura. O que está sendo feito até aqui, na sua avaliação, está no caminho correto? A ação do governo estadual, municipal, federal... Você gostaria de, digamos, também sugerir alguma coisa para essas instâncias na recuperação? Eu acho que a gente tem que decretar o fim do ciclo da soja no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente tem uma representante para esse diálogo, que é Dilma Rousseff, junto aos chineses, para encerrar isso. A gente pode oferecer para a China taquaras, pinhão, nós podemos oferecer frutos da floresta, mas é incompatível com a nossa geografia, com a nossa formação geológica, a permanência do cultivo de soja. Ela a responsável por esse desabamento, por esse deslizamento. Nós precisamos recompor, né, com vegetação de raízes para poder segurar esse solo. Porque nós somos os vizinhos de baixo, Conde. Porto Alegre será soterrada, né? E com agravante que o governador do estado, junto com o prefeito, queriam autorizar uma mina de carvão nessa região onde foi alagada, ali onde hoje se produz arroz orgânico do MST, né? Eles queriam abrir uma mina de carvão. Então, são complexos, a gente tem... Eu acho que você foi...
imensamente feliz nesse fecho, assim, fazer um apelo aqui ao governo Lula, a quem nos assiste em Brasília, ao Paulo Pimenta, quer dizer, a questão do ciclo da soja. Acho que deveria começar com um recado forte como esse. Antes só de devolver a palavra para você concluir, eu vou pedir para o Paulo Amarante abrir a câmera dele para eu já colocá-lo aqui conosco. Ele está prestando atenção aqui no nosso papo. Amarante, pode abrir a sua... Está aqui, ó. Ele está aqui. Seja bem-vindo. Tudo bom? Pode ligar o microfone para dar uma saudação aqui para Maria da Glória. Tudo bem, professora Maria da Glória, tudo bem? Obrigado pela aula aí, realmente assim, fantástico, né, Paulo? Eu que sou um estudioso de Tupi-Guarani, teve vários dicionários, sempre me interessei muito, sempre fiquei surpreso com a característica do brasileiro morar em Guarapari e não saber o que significa o nome da sua cidade, ou Itapimirim, ou Imanhumirim, né? É os nomes estão bonitos, Jacarepaguá e não sabe o que significa. Muito obrigado, professora. Olha, parabéns pelo trabalho, realmente. Obrigada. Esse trabalho maravilhoso. Vou devolver para você, Maria da Glória, já te agradecendo imensamente. Você vai voltar aqui, viu? Em outros momentos eu vou te chamar de novo para vir aqui conversar com a gente, não só sobre, enfim, o material de pesquisa específico da tua vida, que a gente percebe que tem. Algum problema no teu som, Conde? Algum problema no teu som. Você parou de me ouvir? Agora voltou. Voltou. Então, tá bom. Então, passo para você, Maria da Glória, para encerrar o nosso... Eu queria encerrar no seguinte diapasão, né? Quando a gente vê a sua aula, a gente ama o Rio Grande do Sul. A gente tem esse sentimento de amor. Que coisa linda, que lugar bonito, que povos maravilhosos. Eu acho que é isso que a gente precisa também recorrer nesse momento. Nós temos aqui, Conde, no Rio Grande do Sul, populações deserdados da terra de praticamente todos os lugares do mundo, né? Vieram se fixar no Rio Grande do Sul, vieram trabalhar, produzir. Então, a gente tem uma cultura de muita diversidade, né? Nós recebemos aqui os soldados de Mussolini e a gente recebeu também perseguidos, né? Pessoas de esquerda, anarquistas, feministas, de minorias étnicas e religiosas. Então, nós somos, Porto Alegre é um lugar da diversidade, né? E nós temos inteligência deste lugar capaz de reconstruir. Mas a gente precisa fazer rupturas, a gente precisa romper com esse modelo capitalista de produção para exportação. Isso é fundamental. Sem isso, é a nossa morte, né? Porque nós morreremos junto nós com a morte. Nós teremos novamente... Quer dizer, acabou de ter um episódio de enchente terrível, passou quantos meses? 4, teve outro muito mais terrível e que agora paralisou, né, todas as nossas atenções para esse processo. Maria da Glória Lopes Copp, muito obrigado pela sua generosidade aqui em nos dar essa aula essa masterclass para a gente sobre toda essa região aí, sobre o que leva o Rio Grande do Sul a passar por esses problemas atuais e dar aqui algumas chaves, né, para a gente restaurar esse estado que a gente ama tanto.